A vida quase como ela é. Hoje começa aqui no Alto Velocidade uma série de matérias falando sobre simuladores. Na curiosidade de saber mais sobre esse assunto, nós encontramos uma equipe de profissionais que você vai sanar todas as suas dúvidas nessa entrevista. Vamos lá? No programa da semana passada, nós falamos que traríamos para você algo diferenciado. Vamos falar hoje sobre simulador e automobilismo virtual. Quem é que nunca aos domingos foi ao shopping e quis jogar um Daytona? Quem nunca sentiu vontade de sentar em frente a um jogo do NASCAR? Hoje nós vamos falar dessa transição do videogame para o automobilismo virtual. Nós trouxemos aqui um profissional, o Renato Simeone, da Razer Studios. Boa tarde, Renato. Boa tarde. E ele vai falar um pouquinho melhor para você desse assunto. Bom, o simulador é isso que você comentou, uma evolução, na verdade, dos videogames, dos fliperamas que a gente jogava há 20 anos atrás. É um desenvolvimento do videogame para uma coisa que se aproxima mais da realidade, uma coisa que simula com um grau de fidelidade o automobilismo real, o comportamento de um carro de corrida numa pista real. Com esse desenvolvimento da tecnologia, hoje os simuladores são uma ferramenta para os profissionais, para os pilotos, para as equipes, no caso dos pilotos, para treinarem, né, se desenvolverem ali a habilidade deles, se prepararem para uma corrida, e para as equipes até para desenvolver o carro. Então, o simulador tem essa funcionalidade. E hoje em dia essa ferramenta, esse videogame sofisticado tem uma acessibilidade até para o público em geral. Aficionado do automobilismo, fã do automobilismo, tem a chance de ter um equipamento em casa, um simulador em casa e ter a sensação bem próxima ali que o piloto tem na pista. Olha, Renato, antes de chegar até vocês, eu estive lendo sobre o assunto. E eu descobri que os pilotos profissionais, eles utilizam, juntamente com as equipes, cria-se um ambiente da própria corrida para que o piloto possa assimilar melhor as curvas, reconhecer os traços da pista. Como que é isso? Hoje o que eles têm? Eles têm o software, é uma junção do software com o hardware, né, que é o equipamento. Eles simulam ali, o piloto está sentado num simulador profissional, ele está sentado ali com uma reprodução do carro dele, com o mesmo volante que ele tem na realidade, com o mesmo assento, e ele está olhando para uma tela, e nessa tela ele tem um software que simula o ambiente que ele tem nas pistas. Então ele vai ter o carro dele fazendo o mesmo som que o carro dele faz, o motor fazendo o mesmo barulho que ele tem, e mais importante do ponto de vista da simulação, o carro se comportando da forma que ele se comporta realmente. Então o simulador ele reproduz virtualmente a realidade, permitindo então o piloto ter o feeling do carro naquela estação virtual, para treinar, se preparar para as corridas e manter ali as habilidades afiadas, né? O que é o automobilismo virtual hoje? O automobilismo virtual é um desenvolvimento da popularidade dos simuladores, né? Hoje, como os fãs têm os simuladores em casa, correm ali virtualmente, participam de campeonatos, se desenvolveu uma comunidade em volta desse hobby, onde o pessoal compete um com o outro online, pela internet. Então, o automobilismo virtual é justamente a progressão do hobby para uma competição realmente, né? É o automobilismo dentro de casa, através do computador, mas com uma competição real, né? Uma competição entre os participantes ali que é tão disputado e tão agressiva como a própria realidade. O automobilismo virtual é uma tendência mundial. Inclusive, o Stock Car, que é um dos jogos que nós vamos falar sobre ele, foi reconhecido mundialmente. Sim, a Razer, que é uma empresa brasileira, uma desenvolvedora de software brasileira, desenvolveu o game da Stock Car, que apesar do nome game, ele tem essa função também de simulador, né? Ele é o simulador, na verdade, ele não deixa de ser um videogame, ele não deixa de ter uma finalidade de entretenimento. A diferença dele para os jogos de corrida de antigamente e dos próprios jogos de console, é que ele tem um grau de fidelidade com a realidade, né? Então o game da Stock Car é justamente isso. Ele é um simulador que simula exatamente o comportamento do carro da Stock Car,
As pistas que a gente tem no simulador é uma reprodução das pistas na realidade, com um grau de sofisticação e precisão realmente bem avançado. Então ele serve justamente esses dois propósitos. Ele é um videogame que o fã de corrida, o fã de jogar um jogo de corrida ali no videogame pode sentar, pode experimentar, pode brincar, e ele é ao mesmo tempo uma ferramenta para o profissional. Ele oferece ali a possibilidade dele treinar, né? Bom, Renato, uma pergunta que eu tenho a lhe fazer: como é desenvolvido o game? O que é a fidelidade? O que ele traz de fidelidade para dentro do jogo? O simulador ele une a parte técnica, né, a parte da simulação ali do carro, do comportamento do carro, com a parte artística, que é na reprodução do ambiente, né, tanto do carro em si quanto das pistas. Na parte técnica, a gente programa o comportamento do carro, como é que ele acelera, como é que ele freia, a que velocidade que ele contorna as coisas, todos os parâmetros de comportamento do carro, de qualquer tipo de veículo, a gente programa no simulador baseado justamente nos números que a gente tem da realidade. Então, quando a gente vai simular o carro da Stock Car, por exemplo, a gente contatou a JL e as equipes. A JL é a fabricante do carro da Stock Car, né? E as próprias equipes para conseguir essas informações técnicas do carro, qual que é a potência, qual que é o peso, a distribuição do peso do carro, as molas, a configuração aerodinâmica do carro. Todos esses parâmetros a gente une ali e reproduz ele no simulador, para que o simulador tenha justamente um comportamento bem próximo da realidade. E depois a gente confere o grau de fidelidade que a gente conseguiu com essa reprodução através de telemetria, comparando ali a medição do comportamento do carro que você tem na realidade com aquele do simulador, e você vê se a coisa ali está realmente parecida. E também com o próprio feedback dos pilotos, que é fundamental, né? O piloto que vai testar o simulador, ele vai ter que conferir que ele realmente confere com a experiência que ele tem no carro de verdade. E aí o outro aspecto importante, além dessa parte da programação do carro, é a modelagem das pistas. Você tem que fazer a pista uma reprodução do que ela é na realidade, com a mesma dimensão, com o mesmo relevo, o grau de inclinação das curvas, cada medida de uma zebra, por exemplo. Uma zebra tem um certo perfil, outra tem um perfil ligeiramente diferente. Então todos esses detalhes você tem que realmente fazer no maior grau de perfeição possível, para que o simulador seja uma coisa realmente válida como reprodução da realidade. Renato, vocês fizeram um vídeo, um onboard de uma volta em Interlagos, justamente comparando e mostrando essa fidelidade do simulador. Exatamente, um vídeo mostrando em paralelo ali uma volta onboard de um carro real, de um piloto guiando o carro real, com uma volta do simulador, justamente para comparar a semelhança da velocidade, da entrada das curvas, da mudança de marcha, a equivalência que você tem ali da volta real com o simulador. Vamos dar uma olhada no vídeo? Vamos lá. Olha, Renato, eu acho que não só eu, mas o pessoal de casa achou impressionante o realismo e a fidelidade que traz o simulador. Você disse que quem é aficionado por automobilismo pode ter um desse em casa. Sim, você só precisa de um computador, né, que tem as especificações para rodar o game. O próprio game, que você pode comprar na caixinha, nas lojas, o game Stock Car. Nós temos agora a versão 2012, que na verdade é mais moderna do que essa versão que a gente viu, ainda mais sofisticada. E os equipamentos, né? Para você ter a reprodução ali, a simulação mais realista possível, é importante você ter o cockpit, o lugar para você sentar, se posicionar da mesma forma que o piloto, o volante para você não só controlar o carro, mas saber interpretar o que o carro está fazendo. Você tem todas as reações do carro ali pelo volante, e com esse pacote do game, com os equipamentos que funciona em qualquer computador, dentro das especificações, você já consegue ter uma estação de simulador em casa. E para você de casa que quer ter mais informações sobre o game da Stock Car, você pode conferir no site. E no sábado que vem você vai saber tudo sobre os equipamentos. Eu quero agradecer ao Renato Simeone e à Reza Studios.